bem-vindos ao canal Química São Luca. A nossa aula de hoje é uma revisão do exame bimestral do ano de 2023, do terceiro bimestre do sexto ano. Vamos começar então com um conceito, de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Substância é uma porção limitada de matéria. Exemplo, pessoal, se eu pego uma árvore, ela é uma matéria. Se eu corto um pedaço dela e obtenho uma madeira, eu tenho uma substância. E aí, se eu fizer algo que eu vá utilizar com essa madeira, assim eu tenho um objeto, tá bem? Tipo, vou fazer uma cadeira, uma colher de pau, qualquer coisa que eu use essa madeira, eu tenho um objeto. Vamos então falar de misturas homogêneas, aquelas que têm apenas uma fase, ou seja, elas são miscíveis, elas se misturam, são solúveis uma na outra. Como é o caso da água com um pouquinho de açúcar, água com um pouquinho de sal, água e álcool líquido se misturam em qualquer proporção, certo? Bom, a mistura heterogênea é aquela que eu tenho no mínimo duas fases, certo? Eu consigo visualizar a olho nu ou a microscópio, Duas fases, que é o caso do sangue, do leite, do granito, água com óleo, são misturas então heterogêneas. O número de fases é o quanto eu enxergo, quando as misturas são heterogêneas ou homogêneas. Por exemplo, se eu misturar água com álcool, bom, é uma fase só. Se eu colocar água, álcool e óleo, eu tenho duas fases. Por quê? Porque a água com álcool se mistura e o óleo não, eu tenho duas fases. Aí se eu coloco água, álcool, areia e óleo, bom, aí eu tenho mais fases, no caso 3. Porque aí a água com álcool vai se misturar, o óleo fica em cima e a areia fica embaixo. Então eu tenho 3 fases, certo? Bom, a separação de misturas ela é muito importante, utilizada no nosso dia a dia, para extração de óleos essenciais, para fazer vacinas, medicamentos, gente? Fazer a nossa limpeza, a limpeza da água que a gente bebe, torná-la potável, a limpeza do nosso esgoto, Então, por isso que a separação de misturas é um conteúdo muito importante. Então, exemplo deles, Nós temos a catação, que a gente usa a mão ou uma pinça para fazer a separação. A decantação pode ser entre líquidos ou líquido e sólido, é quando o mais denso, mais pesado vai para baixo e o mais leve fica em cima, Decantado é aquilo que afunda, tudo bem? Fica na parte de baixo. Separação magnética, quando eu uso um ímã, que vai retirar do meio do material algo que seja magnetizado, seja retirado pelo ímã por ele, tá bem? A peneiração ou tamização, que são palavras sinônimas, Quando eu uso uma peneira para separar sólidos com diferentes granulometrias, ou seja, sólidos de tamanhos diferentes. O mais fino passa e os maiores ficam retidos em cima, A filtração é quando eu uso um funil, nós vamos usar aquele papel, o filtro, para reter a parte sólida e o líquido passa pelo filtro, certo? E para encerrar, então, o conteúdo do nosso exame bimestral, a diferença entre destilação simples e destilação fracionada. A destilação simples, a gente vai separar o sólido de um líquido, ou seja, o líquido vai evaporar e vai passar para outro recipiente, enquanto o sólido fica naquele primeiro balão. A destilação, e detalhe, a destilação simples vai sempre usar a temperatura de ebulição, Porque vai ferver. O mesmo ocorre com a fracionada, só que a fracionada vai separar uma mistura de diferentes líquidos, certo? E cada uma tem uma propriedade específica, que é a temperatura de ebulição. E cada uma vai ser separada conforme vai atingindo a sua temperatura de ebulição, aonde ele passa do estado líquido para o gasoso, que é o caso do craqueamento, da separação dos componentes do petróleo, certo? A professora te deseja excelentes estudos e uma excelente prova. Beijão e até a próxima.